o privilégio de saber de onde vem essa providência e a gente ter essa hombridade de agradecer ao provedor, é misericórdia em dobro, irmãos. Então nós estamos aqui, nós estamos à toa não, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu propósito. E hoje nós vamos meditar justamente nisso, o propósito da história e como que nós estamos, para onde nós vamos e da maneira que nós vamos chegar. Aí depende da maneira do nosso comportamento e da nossa entrega aqui hoje, amém? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 5, capítulo de número 5. Todos os irmãos sabem bem da minha recém-conversão, e eu não estou aqui dando desculpa, e nem já pedindo desculpa antecipada por alguma falha, não. Porque se eu estou aqui é porque Ele me deu a condição de estar, e se eu estou aqui é porque Ele tem algo a falar no meu e no seu coração. Amém? As palavras que eu escrevi nesse sermão são palavras de busca de conhecimento, mas a graça, ela é muito mais, ela chegou já na frente, ela já está na frente de todo o conhecimento. Amém? Quando os irmãos acharam, deu um amém bem sonoro, assim, um amém de sexta-feira. Amém! Não, esse amém está muito fraco, irmãos. Amém de sexta-feira é aquele amém que a gente dava quando chegava, né, depois do trabalho e abria aquela gelada lá, não era um amém de alegria? Aqui nós estamos na casa do Senhor, nós viemos louvar e bendizer e pedir para Ele, agradecer para Ele, agradecer a Ele por essa providência e por essa misericórdia. Então, amém de sexta-feira é um amém bem sonoro. Se você achou, deu um amém bem sonoro? Amém! Oh, glória! Eu tenho certeza que os irmãos já sentiram a presença do nosso Divino Espírito Santo. Oh, Deus! Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Capítulo 5, do versículo 1 ao 5, meditaremos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o selo, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, oh glória, ele está aqui, você crê? A raiz de Davi venceu para quebrar as 7 selos e abrir o livro. Meu Deus, Senhor, aqui estamos. Bem sabe o Senhor a condição de cada um e a condição desse servo aqui que nos fala. Senhor, esse livro que está aberto aqui nas minhas mãos é a Tua revelação, Pai, e o pão vivo que o Senhor nos alimenta todos os dias. Pai, de amor, do que seria de mim se não fossem essas orientações? Oh, glória! Oh, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Senhor, que a minha boca, Senhor, seja instrumento da Tua graça. Que aqui, Senhor, nós possamos ouvir, porque nós não precisamos, Pai, para sairmos daqui vangloriados, para sairmos daqui ousados. Mas que o Senhor derrame o espírito de ousadia sobre nós. Que o Senhor derrame, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Que nós possamos entender, Senhor, o significado da história, o sentido da história. Para que estamos, para que viemos, para onde vamos e como devemos estar diante de Ti, Senhor. Somente a nossa entrega irá dizer: Pai, peço a Ti, com poder, com autoridade e com graça, que a Tua palavra seja, Senhor, hoje um arauto, Senhor, para que nós precisamos sair daqui renovados, sobreviventes, Pai, de tantas mazelas que acontecem nesse mundo. Mas o Senhor, com a Tua infinita bondade, misericórdia, e com a Tua luz que nos tirou da escuridão, nos guiará, e a certeza de que nós não estamos sozinhos, chegaremos nesse grande dia. É o que Te agradeço, e assim Te agradecemos em nome de Jesus. Peço aos irmãos que sentem em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez eu agradeço a rica oportunidade
de aqui estar, podendo falar um pouquinho da palavra do Senhor. Mas que palavra é essa? Que eu não me preparei teologicamente, com tanto conhecimento que requer essa meditação. Nós estamos meditando nada mais nada menos que no livro de Apocalipse, né? Livro de Apocalipse que fala muito, ele é o livro do medo, né? Eu vi, vivi e ouvi sobre esse livro outrora, quando tinha uma trave bem grande nos olhos, em que religiões me proibiam de conhecer, que religiões me proibiam de me aproximar do nosso Salvador, e muito se usava esse livro como um livro do medo, o livro até da morte. Você não pode ver esse livro, porque ali está a sua desgraça, porque ali está o fim de todos. Mas aí Deus, com a tua infinita bondade, misericórdia, Ele nos tira desse caminho de escuridão e nos traz para a luz. E essa luz, ela nos faz enxergar, não com os olhos que nós temos, que Ele nos presenteou, que Ele nos deu, mas com os olhos do coração. E a gente enche o nosso coração com uma verdade. E se não for essa verdade, nós vamos ficar confusos. Confuso era, como eu estou falando para os irmãos. Esse livro, para mim, antes de conhecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida, ele era um livro do medo. Até em rappers, antigamente, quando eu escutava, até em outros tipos de música, segmentos musicais que eu escutava no mundo, esse livro era tido muito mesmo como motivo de medo. E ele causava medo. Mas quando você entra na história, peraí, vamos lá. Quando a gente descobre quem escreveu, por que escreveu, os mistérios dele, impossível da gente descobrir. Eu sou uma ovelha, um aprisco, uma ovelhinha nova, recém-nascida. Mas do mais alto intelecto teólogo, descobrir os segredos dele aqui? Não, porque essa ousadia, essa primazia, só está com quem permitiu, de quem escreveu isso aqui, que foi o nosso Senhor Salvador. Irmãos, esse livro da morte, livro do medo, ele é tido e falado por muitos religiosos. Mas, para quem é o verdadeiro cristão e adorador, ele não é o livro da morte, ele não é o livro do medo. Ele é o livro ao qual nós estamos esperando, ao qual nós estamos buscando. Ele é o livro em que nós ouviremos a voz do nosso Senhor, assim como esse servo escutou. Sobe para cá, que eu vou te falar as coisas que devem acontecer. Aleluia! Irmãos, esse é o livro para nós cristãos e adoradores e fiéis à Escritura. É o livro da revelação. Apocalipse, o significado dele original é revelação. E quando a gente vai buscar isso, quando a gente não sabe disso, a gente fica com esse enxertado nessa sensação de que é mesmo o livro do medo. Porque fala de muitos símbolos, fala de morte, fala de muitas coisas assim, que se nós sairmos porta fora, a gente, vendo com os nossos olhos, é normal. Já estamos vivendo muita coisa e a gente não está nem percebendo. Muitas coisas aqui já estão acontecendo e a gente não está nem percebendo. Mas quando a gente busca, medita, ora, jejua, Ele nos dá as condições de entender que esse momento está cada vez mais próximo. Esse é o livro da revelação. Aonde começa, não termina, mas aonde começa a glória, a consumação e a eternidade e as promessas dele se cumprindo. As promessas não se cumprem no livro do medo. As promessas não se cumprem no livro da morte. A promessa ela se cumpre no livro da revelação. E a revelação é essa tida em Apocalipse, que nos dá a certeza de que ele está muito próximo. Ou ele já está muito próximo, batendo as portas. Essa é a consumação das promessas de Deus. E ele fala em sua palavra que hão de acontecer, que vão acontecer. E elas vão acontecer, elas vão acontecer em todos os âmbitos, em todos os lugares. Porque, haja visto, ele tem a chave do céu, da terra e do inferno. Então, para se fazer cumprir todas essas promessas, ele não vai fazer só cumprir no céu. Porque nós vamos ver aqui no decorrer da exposição, que até este servo, João, ele chegou num momento de angústia e desespero, porque ele não sabia o que fazer, né? Mas ele não perdeu a fé. Aleluia. E ali ele teve a revelação. Oh, meus
demais. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Então, como pano de fundo, minha introdução, aqui nós estamos falando do livro de Apocalipse, e ele foi escrito pelo apóstolo João. João, quem era João? João, ele foi o último dos apóstolos. João, o apóstolo do amor. Né? Muitos dos irmãos aqui com certeza já ouviram falar muito mais que eu sobre o apóstolo João. Pastor João, o apóstolo João, ele estava em sua missão de pastoreio e na igreja de Éfeso, igreja essa fundada pelo apóstolo Paulo, e deu-se continuidade com o passar dos tempos, e ele ali estava como pastor. Quando foi, nesse momento, um momento de grande perseguição, ele foi preso. Ele foi preso e ele foi levado, mas ele não foi preso, não foi um preso comum. Né? A perseguição era muito grande, era tremenda, era muito forte. E o plano do diabo ali, usado pelo império ali da época, Domiciano, ele era exatamente exterminar com o cristianismo. Então não fazia sentido pegar o último dos apóstolos, esse que ainda não tinha sido destruído, como todos os outros por viés do martírio. Ele veio e é levado para uma colônia penal. Né? Colônia penal, uma ilha totalmente deserta e já deixada para esse tipo de exílio. Né? Nós estamos falando de Patmos, a ilha de Patmos, onde João começa a ter toda essa visão, revelação. É claro que ali nós estamos falando do apóstolo que tem um relacionamento muito estreito com o nosso Senhor Jesus. Nós não estamos falando com todo respeito, de um servo qualquer. Nós estamos falando do apóstolo João, muito próximo de Deus. Né? Hoje nós estamos aqui na campanha apenas um toque. E eu tenho certeza que esse toque que ele recebeu não foi um toque qualquer. E hoje o toque que eu espero que nós recebamos através dessa palavra seja um toque de revigor, seja um toque de revigor, seja um toque para que a gente entenda de que realmente essa frase faz todo sentido e ela não sai da minha palavra, mesmo da minha consciência, mesmo no meu estado de primeiro amor, que é um único amor. Então eu tenho que trabalhar isso todo dia para que ele não seja só o primeiro, mas ele se torne o único. E até aqui ele tem me sustentado através disso. Então, ele está na ilha de Patmos. Mas por que ele está na ilha de Patmos? Ele está na ilha de Patmos justamente pela palavra de Deus, pelo que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos unidos em fé, algo em torno de 30 pessoas, 35 pessoas, proclamando uma palavra que nós recebemos, que nos tirou da escuridão, nos trouxe para uma luz, mas uma luz que não faz brilhar mais que ninguém. E daí, nesse momento, que ele declara esse amor, ele continua a obra ali de plantar igrejas, de levar o cristianismo, e o testemunho do Senhor Jesus, ele recebe essa rasteira. Ele é preso. Ele não é preso, ele é preso, exilado e proibido de tudo que ele fazia e tinha a missão de fazer. Amém? Esse tempo, ele era um tempo de muita angústia, como eu falei para os irmãos, por causa da perseguição que a igreja enfrentava. E durante o governo de um homem que depois de Nero, muitos aqui sabem o quanto Nero, acho que Nero foi o maior assassino, o maior matador de cristão da história. Então esse foi o segundo. Então, para a gente ter uma noção de quem era esse rapaz, qual que era o objeto de desejo dele: acabar com o cristão, acabar com o cristianismo. Então, nesse tempo de muita angústia, por volta de 81 depois de Cristo, ele era tido como um carrasco dos crentes. Mas assim, João, ele está preso e exilado, tá? Mas muitos cristãos não passaram por isso. Nós estamos falando aqui de um tema, que eu até não falei do tema, que o controle da nossa história está na mão do Cordeiro, amém? Aleluia! Então assim, é um Cordeiro que venceu a morte, para nos tirar dela e para nos dar a vida eterna. Aleluia. Tem um processo para isso. Tem um processo muito doloroso para isso. Eu estou falando de João, apóstolo João, que está preso e exilado, e ele em espírito e em verdade, ele adora o Senhor. Ele não deixa de fazer o que ele mais sabe. O primeiro e único amor ainda está nele. Porém, nós temos aqui, nesse mesmo tempo, muitos cristãos, eu não sei precisar,
se centenas ou milhares de milhares, eles foram mortos, cruelmente mortos. Mas como mortos? Como a gente vê vídeo hoje em dia aí, que em outros países aí, os caras pegam e é cristão, taca a Bíblia, pá, mata. Não é assim. É te colocar numa cruz e te queimar vivo numa praça pública. É te colocar. Você serve a Cristo? Você serve a Jesus? Legal. Tá. Então a lei aqui é o seguinte: se você serve a Cristo, a sua missão agora, a sua meta agora é morrer, tá? Você está condenado à morte. E não é essa morte que nós estamos acostumados a ver hoje, não. Colocava esses crentes, além de botar fogo em praça pública, colocava em arenas repletas de animais selvagens, leões, leopardos, animais que devoravam os crentes vivos. Meu irmão, sim, é muito forte. Mas por que João não estava lá? O controle da nossa história está na mão do Cordeiro. Aleluia! O dele estava na mão do Cordeiro. Os nossos está? Serve para a gente refletir. Então, irmãos, João, esse Domiciano, né, ele condenava os cristãos à morte de forma muito cruel e jogava os vivos em arenas, como eu disse aqui para os irmãos, um verdadeiro martírio. Assim, todos os apóstolos antes de João sofreram esse tipo de martírio. Todos eles foram martirizados, queimados, cortados no meio. Todos eles tiveram o seu momento final trágico, mas trágico para a terra, trágico para esses perseguidores, mas onde eles estão? Na glória. Aleluia. O controle da história deles está na mão do Cordeiro. Aleluia. E a nossa nós pedimos todos os dias para que esteja na mão desse Cordeiro. Glória. O Cordeiro, esse que venceu a morte por nós. Então, voltando ao livro, saindo um pouco do pano de fundo, João, depois de escrever as cartas, voltando ao texto, ao tema abordado, João, depois de escrever as 7 cartas no capítulo 4, né, as igrejas, as 7 igrejas, as 7 cartas, conforme ordenaram o Senhor em espírito, que o Senhor chamou ele para escrever tudo isso no capítulo 4, ele teve uma grande visão, tá? Ele teve a visão do trono de Deus, nada mais que o trono de Deus. E ele, nessa visão, ele ouve uma voz assim, estrondante, uma voz de trombeta, talvez, como a gente costuma dizer. E o que dizia essa voz? Suba para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Irmãos, essa parte aqui, essa frase, é bíblica, está escrito na Bíblia, tá? Suba para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Repara que sempre tem um processo, né? Sempre tem um processo. Ou seja, suba para cá, que eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Só quem pode falar isso? Quem tem o controle. Aleluia! E não é qualquer um que pode falar isso. Não é um profeta qualquer. Não é. É só quem tem o controle da história na mão. E o Cordeiro, que está sentado no trono, com sinais de morto, e representando o leão da tribo de Judá. Dá para entender que mistério é esse? É forte, meus irmãos. E aqui, João é levado em espírito a viver e ver o que nos faz viver pela fé. É isso que nos faz viver pela fé. Um desses eventos aqui, esse evento é um dos que nos faz viver pela fé, além das outras maravilhas que a Bíblia nos dá. Ele vê o trono de Deus, e relata em ricos detalhes que aguça a nossa fé para este grande dia. Quem não quer viver isso que João viveu? Aleluia! Glória a Deus. Então, chegamos no capítulo 5, que é onde nós estamos meditando e vamos meditar aqui, onde vamos meditar com João tendo já outra visão. O processo continua, né? O processo continua. Esse é o livro da revelação. E a revelação ela começa
desde o capítulo 1 e termina no capítulo 20, 22 capítulos, né, meus amigos? No capítulo 22. Então, todo esse processo da revelação não é o livro do fim, meus irmãos. Para nós é o livro do começo. Aleluia. É o livro da continuidade. E aonde se revelará a verdadeira fé, aonde se revelará a verdadeira crença que nós temos. E nós vamos ouvir essa voz. Eu creio. Então, João tendo outra visão. Qual visão? Aí, a visão de uma outra etapa do processo, muito rico, muito forte, tremendo, que é os 7 selos, o Cordeiro de Deus. João, ele pode se ver ali no meio do fim, mas a história precisa ser dada continuidade, conforme nós vamos meditar a seguir. E ela está aqui nesse livro. Esse livro contido com 7 selos, que ninguém, nem lá, todos os representantes de lá, daquele evento, daquele mega evento, anjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, representantes, ninguém era digno de sequer olhar para esse livro. E João, nós vamos meditar no capítulo, nos tópicos a seguir. Então, irmãos, nós estamos meditando no controle da nossa história, que está na mão do Cordeiro. Com essa introdução, nós entramos e dividimos aqui em 3 tópicos. Tópico 1, quem tem o controle da história, nós meditaremos no versículo 1. O tópico 2, quem é digno de revelar essa história, no versículo 2 e 3. E no tópico 3, quem tem o poder para continuar essa história? Ela já foi revelada, ela precisa ser continuada. E para ela ser continuada, meu Deus, nós precisamos de relacionamento. Para que a gente, quando chega naquele dia da dúvida, vai ter. A gente tem dúvida hoje? Não. Mas eu estou contigo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não é, senhor Helena? É assim, não é? No versículo 1, a palavra nos diz: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Escrito por dentro e por fora. E selado com 7 selos. A história, ela existe, ela foi criada e ela está escrita por dentro e por fora. O que nós cremos e o que nós fazemos. Eita Deus! Irmãos, se nós estamos aqui, é porque cremos que somos a criação. A história teve um começo, teve um princípio. E o princípio, repito, faço questão de repetir isso. O princípio, que é aquele princípio que nós conhecemos, haja. O verbo, que depois se fez carne. E agora é o nosso revelador e único capaz de abrir esse selo para que a história seja dada continuidade. Não é esse medo de ler e se sentir de forma martirizada já psicologicamente. Porque esse livro, ele não leva a gente a tormento. Ele leva a gente a crer que Jesus está voltando. E quando ele voltar, como é que vai ser? Aí depende eu, Irã, no meu relacionamento com ele. O que ele me deu e o que eu fiz. Como eu fiz. Se foi a vontade dele, não foi a minha. Então, se nós cremos que nós estamos aqui e somos criação de um Deus, Deus este que, mesmo antes da sua criação, tem o controle de tudo na palma da sua mão. Ele não é o Deus que tem na palma da sua mão, como nós, viventes dessa terra, essa terra punk. Nós temos um controle nas mãos através de um celular, um controle remoto. Ele não precisa de nada disso. A mão dele é suficiente e poderosa e contém tudo que nós precisamos. E quando ela está sobre nós, quando a gente pede para que ela esteja sobre nós, o que nós sofríamos antes, hoje passa a ser glória, porque é suficiente, se torna suficiente na nossa vida. Então, meus irmãos, esse Deus, Ele
com a criação tem o controle na mão. Este é o Deus que está nesse trono. Esse é o Deus que está nesse trono. Não é o que cria a melhor tecnologia hoje para que nós usufruímos dela para algum tipo de benefício. Quem tem o controle da história não é o cara mais inteligente da nação, não é o mais poderoso, não é o mais rico, não é o mais detentor de posse. Verdade de Deus. Porque o que ele tem de posse não se compara a nada e a ninguém. É tudo, é simplesmente o universo e tudo que habita nele. Então, esse é o nosso Deus. Portanto, não estamos à mercê somente não, de maneira alguma, nós estamos à mercê de previsões terrenas. Nós não estamos à mercê de previsões humanas, nem do que o homem tenta nos dar como previsão. Vive a sua vida, faça o melhor que você pode fazer, não interessa como você vai fazer, mas faça o seu melhor, atropele o outro, seja o melhor que ele, junte um monte de bens nessa terra, para quê? Para quê? Se quem tem o controle da história não sou eu quem tenho tudo isso. Não tenho nada. Porque tudo que eu tenho é dele. Porque eu sou dele. Ora, se eu sou dele, e nós ouvimos isso por aí, eu pelo menos ouço. Não, mas eu sou de Deus, tá? Mas tudo que você tem é dele? Não. Porque já começa ele não se dando para Deus. Já começa não se dando. Quando a gente não se dá, então tudo que a gente tem não é dele. Ora, porque nós somos ferramenta dele. Se nós somos ferramenta dele, deixamos com que ele conduza tudo que nós somos, temos e queremos, tudo é dele. Tudo passa a ser dele. Porque nós somos propriedade dele. Se nós não somos propriedade dele, nada é dele. O mundo jaz do maligno. Aí quem tem o controle da história? Não é esse Deus. Eu estou tratando aqui do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do que enviou o seu Filho para ainda, com misericórdia, ele podia assim fazer como fez no dilúvio, pôr um fim em tudo e começar tudo de novo. Mas ele decidiu fazer isso por amor, de uma forma mais abrangente, amorosa e abrangente, para que nós pudéssemos, através dos nossos olhos humanos, do nosso coração que bate, que ele nos deu, a gente enxergar que a misericórdia dele é suficiente. Então, meus irmãos, esse é o Deus que nós estamos tratando. Não deixamos com que as previsões do mundo nos tomem, né? Isso é muito ruim para nós, isso nos tira da graça. E nem as coisas que podem um dia acontecer. Para o homem, tudo pode acontecer. Ou para o homem, talvez um dia pode acontecer. Mas nós estamos tratando aqui das coisas que devem acontecer. Devem acontecer. Se deve acontecer. E se quem falou foi aquela voz de trombeta que chamou o João em espírito para viver tudo isso, é porque nós cremos que vai acontecer. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Vai acontecer. Então, e muita coisa já está acontecendo. E está acontecendo tudo, exatamente tudo. Nada acontece sem que esteja no controle do trono. E quem está no trono? Esse é o trono mais alto. O trono mais alto. Não existe outro. Maior, mais alto. E eu não estou falando alto de localização, de geografia. Não estou falando disso. Eu estou falando de algo sobrenatural. Quando nós queremos falar com Deus, e quando nós, às vezes, até ouvimos que você precisa olhar para onde? É para o chão? É para cima. E lá, se nós estivermos sensíveis nesse relacionamento, nós enxergamos esse trono. E ainda mais, a gente ouve a voz de quem está no trono. É glória. É glória. Em segundo lugar, irmãos, para que a gente entenda que quem está no controle da história, vamos voltar um pouquinho. Deus, Ele é Deus em tempo e fora de tempo. A sua palavra é eficaz em tempo e fora de tempo.
Lá no livro de profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 9, a palavra já nos dizia assim: então olhei e eis que tua mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Tudo está traçado, escrito e determinado. Estamos falando do profeta Ezequiel. Eu não sei falar para os irmãos. Esse interregno de tempo do profeta Ezequiel até esse evento em que João recebe essa voz e essa convocação para receber essa profecia. Mas aqui o profeta Ezequiel já nos deixa claro que a história tem um começo, teve um começo, ela tem um meio e ela vai ter um fim. Não, ela vai ter uma continuidade. Ela vai ter fim para quem decidiu que a sua história tem um fim. Para quem quer vida eterna, ela vai ter continuidade. Então, nesse livro, nessa profecia, nós já cremos que está tudo escrito, está tudo determinado. E é exatamente isso que a palavra faz com nós cristãos, que vivemos através da palavra. Ela leva de um tempo para outro, para vermos em que suas promessas são vivas, para todos aqueles que por meio dela vivem. Não dá, como a gente escuta aqui do nosso líder pastoral, do nosso pastor Zé Luiz, Deus é fiel. Da mesma forma que Ele é fiel, Ele cobra uma fidelidade. Não dá para a gente ficar pé dentro e pé fora, né? Adorando e escarnecendo. Não dá para a gente falar que Jesus é o meu Senhor e ao mesmo tempo eu sair daqui e escandalizar o nome dele com palavrão, com escárnios em roda de escarnecedor, com tudo que nós fazíamos no passado, porque nós recebemos essa misericórdia. E se nós não valorizamos isso, nós perdemos o controle sobre a nossa vida. E ela passa a ter um sentido de fim. Nós estamos falando de quem tem o controle da história. Quem tem o controle da história não perde as suas ovelhas. Mas essa ovelha pode decidir se perder sozinha. Então esse livro, essa profecia, ela já nos deixa crente que somos, que a história tem um controle. A história tem um controle. O contexto dessa profecia do profeta Ezequiel é exatamente o que está acontecendo aqui nesse evento. Eu vi um livro à tua mão e um livro em forma de rolo escrito as coisas que iam de acontecer. Então, até o grande dia, como a sua igreja, esse trono, a gente vamos viver e o adorar aos pés dele. E a gente chega lá nesse grande dia, clamando, adorando e dizendo, o que nós dizemos aqui na casa dele? Que ele é santo, 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 santo é o nome do Senhor, poderoso de toda misericórdia e digno de toda honra e toda glória. Ele tem o controle da história, ele detém o controle da história, não é só ter, ele deter é mais poderoso ainda, porque ele transpassa qualquer oportunidade de ter, ele detém porque é dele. É dele. Então sejamos dele, deixamos eles controlar a nossa história, meus irmãos. Em segundo lugar, no segundo tópico, eu gostaria de meditar com os irmãos que quem é digno de revelar essa história? Nós já vimos que ela tem um controle, mas ela vai chegar num ponto do processo que ela vai, vou usar o termo nosso aqui, mundão, ela vai dar uma freada para nós. E aí ela precisa dar continuidade, porque faz parte do processo. Mas quem é digno de revelar essa história para que ela seja dada continuidade? O que eu fiz? As minhas obras? O bem que eu fiz e o mal que eu não vi que eu fiz? O irmão que eu ajudei e aquele que eu ajudo com uma mão e piso com a outra. Então, não nos iludimos com obras, porque obra não salva. Obra não salva. O que salva é relacionamento, obediência, gratidão,
reverência e unicamente amar Ele, ter Ele e não ter medo de falar dele, porque lá fora já estão tendo medo. Ó, eu tenho 2 anos e meio de conversão. Desculpa o desabafo. Eu vejo um crente velho que quando fala de Jesus faz isso. Se esconde. Não, em público não. Depois a gente conversa. Eu ouço, eu estou testemunhando. Pior pecado que tem, além disso, além da blasfêmia, é negar a Cristo. Certo? Então, tenhamos muito cuidado. Porque quem é digno de revelar a história? No versículo 2, na parte B do versículo 2, está escrito que quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É uma pergunta. Quem é digno? João está diante de uma situação que ele precisa com que se desenrole a história para que seja dada continuidade, né? Aí no capítulo 6 o livro se abre e todas as revelações ali passam a fazer sentido e dá continuidade para vir no capítulo 7, para vir na sequência da história e da revelação. Então nós temos aqui João, diante da visão, houve um anjo. Olha, veja bem, o João foi levado. E lá está esse anjo. E o anjo pergunta. Não é João que está com dúvida. O anjo pergunta: quem é digno de abrir esse? Quem é digno? Se quem está lá tem essa dúvida, imagina João que está chegando ali. Vamos lá. Aí, quem é digno de abrir esses 7 selos? Estamos aqui diante de uma grande questão. Qual questão? Pois a história, sabendo que ela teve um início, assim como nós meditamos anteriormente, ela tem um meio e ela deve ter uma continuidade, que é a promessa. É necessário que o livro se abra. É necessário que o livro se abra. Não dá para pular essa etapa. Não, deixa esse livro fechado aí, vamos seguir a vida. Não, o livro ele nos deixa claro que precisa ser aberto e só existe um digno. Aí é feita uma pesquisa, uma avaliação, uma busca ali naquele ambiente, né? Então, e quem é diante de lá e um meio para ter a continuidade da promessa é necessário que se abra o livro. E quem é diante dos que lá estão, dos que aqui estão, e todos que irão ter a capacidade e a dignidade de abrir o livro e desatar os selos, para se dar sentido à história. Porque a história ela tem que ter um sentido. E qual sentido será? Tudo que eu fiz, tudo que eu mostrei aqui em terra, em obras, do jeito que eu acho, adorando a Deus do meu jeito, da forma que eu acho que é certa, sem seguir as Escrituras, sem crer que esse livro é um livro da revelação e que nos levará para a glória, quem é que é digno de revelar tudo isso? Então é feita uma pesquisa, é feita uma avaliação ali de quem está, quem pode. E os que lá estão, e mais o João que lá chegou, nenhum encontra, nenhum é digno, nenhum tem a capacidade de abrir esse selo e dar continuidade. Só um é digno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo 3, nós lemos que, ora, nem no céu, vamos lá, eles estão pesquisando, estão avaliando lá, quem é digno de abrir os seus, quem é digno de abrir os seus. E aí, ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo dela, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E agora? Como é que a gente faz? Desespero. Angústia. Como é que a gente faz? Precisa ser dado continuidade. Eu vim aqui para isso? Para passar essa lamentação, essa angústia e não ter saída? Notamos que a pergunta anterior e esta afirmação no verso 3 é feita não pelo apóstolo que fora chamado para ver essas coisas, mas sim por quem já está lá
E mesmo estando lá, também não é digno de abrir o livro. E isto nos leva a crer ainda mais na certeza do controle e no sentido da história. Porque se fosse, o sentido fosse ele ir ali e fazer o que tinha feito, tinha cumprido e ponto. Mas não. Se um ser vivente do céu lá não pode abrir o livro, quem na terra pode? Se lá estavam os anjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, aqueles seres viventes que representam também os 7 chifres, com vários olhos também, que representam a onisciência, a onipotência, tal, que os irmãos conhecem bem aqui, que está no livro. Se eles não podem, quem nessa terra pode? E João saiu da onde? Como é que ele vai abrir? Se nem ele pode. E os que estão lá não podem. Tá, então a pesquisa também é feita debaixo da terra. Porque lá tem um anjo caído. Mas tem. Então, e que para muitos é poderoso. Então a pesquisa é feita também debaixo da terra. Quem é capaz? Quem é digno? E não é encontrado ninguém. Não é encontrado ninguém de abrir, digno, de ao menos olhar para esse livro, para que a história ganhe sentido, para que ela continue, para que ela ganhe o sentido que precisa. Quem nessa terra? Aí nós olhamos para, como eu disse aqui anteriormente, o rico, aquele mais rico, não vou falar em nomes, mas o que inventou o computador, o que inventou o iPhone, o que inventou o foguete que leva o homem para a lua, o melhor jogador do mundo, que é ovacionado como um Deus para muitos, o que inventou o carro elétrico, esse cara, esse é poderoso, esse pode, ninguém, assim ninguém, o maior detentor de posse nessa terra, ser humano, pó cinza, mas é rico, poderoso, o comunista, o presidente da maior nação, a nação mais poderosa do mundo, pode? Tem autonomia? Tem autoridade? Tem sequer licença para isso? Não. Assim, meus irmãos, ninguém nessa terra, o maior dos filósofos, Platão, outros aí que eu não sei o nome, nenhum tem. Esses são meros existencialistas. Eles vivem do que existe e existem do que vive. Passou daí, acabou. Não tem mais para eles. Não existe Apocalipse. E muitos desses já leram, mas não creem. Porque o poder para ele é muito mais promissor do que as promessas de vida eterna. Aleluia. Isso é muito sério. Mas ele tem condição? Não. Ele é digno? Não. Ele tem poder? Não. Aí nós vamos para o ambiente religioso. O líder da igreja, ou todos os líderes da igreja romana, tiveram? Quantos se foram antes do que lá está? E quantos deles escreveram isso aqui falando que eu abri os 700? Alguém já ouviu falar? Eu também nunca ouvi. Eu estou aprendendo. Cada dia eu leio um pouquinho. Mas eu não vi em nada aqui, e vejo muito vídeo, eu não vi nada aqui que um desses, ou que o maior líder religioso do cristianismo de todos os tempos, o detentor da maior igreja de todos os tempos, que tem bilhões de servos aí na igreja, esse pode? Esse também pode? Não. Quem é o nosso líder? A resposta é muito objetiva. Não.
Nenhum nessa terra tem dignidade para este feito, nem nesta terra e nem debaixo dela. E o que se acha dono do mundo e reina no inferno, muito menos. Esse, muito menos. Este aí, ó mistério. Esse aí se acha tão poderoso, mas não tem a chave da própria casa. Não tem a chave do inferno. É tão poderoso, mas não tem a chave do próprio inferno. Então quem é digno de dar continuidade a isso? Aleluia, Jesus. Quem é digno? Glória a Deus. O digno é o mesmo digno de honras e glórias. Aleluia. E que não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. Obviamente, ele não vai dividir esse feito e esse poder com ninguém. Porque ele sabe que nós somos corruptíveis. Nós somos seduzidos facilmente. Nós somos fracos, frágeis. E sem ele nós não somos nada. Ele sabe das nossas fraquezas. Desde quando criou, desde quando nos trouxe no ventre, até agora e até quando chega lá, ele vai nos ter e vai falar: daquilo eu te livrei, daquilo você saiu porque eu estava contigo, e aqui onde você está porque você creu em mim. Essa fé do cristão. Se não for, não faz sentido. Nós estamos falando de uma história, e se não for, não faz sentido. Dando sequência, irmãos, em terceiro lugar, nós podemos ver no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, a Bíblia diz que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo joelho se dobre para o nome de Jesus, inventando a frase, mas não o sentido. É para algum desses que nós falamos aqui atrás, que nós vamos dobrar os joelhos e falar que tu vai me salvar? Tu é digno de dar continuidade à minha história? Tu é digno de controlar a minha história? É esse? É Jesus, o único poderoso, suficiente, capaz tanto de abrir os seus, tanto de dar continuidade à história e tanto de nos dar a continuidade aqui da nossa história. Então, meus irmãos, nos céus, na terra e debaixo da terra, que nós vamos dobrar o joelho para Ele, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós estamos falando de uma história, e de uma história com sentido. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de quem? Deus Pai. Então tem um sentido. Haja visto, nem Ele que é Deus se sobrepõe ao Deus Pai. Então, são esses que nós falamos que tem o poder, a dignidade e a honra de dar continuidade à tua história. A minha história era, hoje não mais. Hoje não mais. Saímos da escuridão, nós estamos na luz. Aleluia. E a luz nos permite isso. A luz nos permite de enxergar o que nós enxergamos e da gente filtrar o que nós precisamos colocar aqui dentro ou não precisamos colocar aqui dentro. A escuridão não. A escuridão, tudo que acontece é oba-oba. É tudo normal. Pronto. Quando nós vemos quando a gente era do mundão, pelo menos era assim, e a gente via essas catástrofes acontecendo, fazer o quê, cara? Morreu na esquina lá, foram lá e pum. Cara, paciência, foi mexer com a mulher do cara, mexeu com a pessoa errada, tu foi roubar o dinheiro de alguém, pau. Paciência. Hoje, qual é a sua atitude? Se a sua atitude for dobrar o joelho e orar por aquela alma, pedir misericórdia por aquela pessoa, nós estamos em meio a uma pandemia ainda, né? E para muitos a pandemia é simplesmente um ato, uma coisa assim, que estava programada. Sim, que estava programada pelo homem. Então assim, se não foi pelo homem e ele quer abrir os nossos olhos, nós vamos glorificar a quem de nós estamos aqui hoje? Aleluia. Sobreviventes. Como a irmã Shirley falou aqui no começo. Quantas pessoas estão lá naquele leito de hospital sem esperança de sair? Quantos não tiveram a esperança, não tiveram a oportunidade de sair? E nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Então assim, a
história tem um sentido, a história tem um curso. Ela não está à deriva. A gente, por mais que possamos estar em tempestades, o nosso barco não está à deriva, não está sem controle, tem um controle. Tem um controle a história, desde quando antes, para durante, para que ela se faça depois. Tem um sentido. E qual é o sentido? Ele é o caminho para me seguir. Ele é a verdade para que eu siga o caminho. E ele é a vida para que eu não morra, para que eu não pereça. Não estou falando disso aqui. Isso aqui é matéria. Não estou falando disso aqui. Estou falando de espírito, de alma, de verdade, de algo que os nossos olhos não enxergam, mas o nosso coração sente. Aquele arrepio que a gente sente quando a gente está adorando, quando a gente está clamando, ou quando o irmão está ali adorando, está clamando, ou quando o irmão está pregando uma palavra e essa palavra foi para mim. É esse relacionamento que salva a gente, né? Então, para a glória é para quem? De Deus Pai. Portanto, meus irmãos, não é para ninguém, e nenhum que se ache, que fez uma boa obra aqui, uma boa obra lá, e se ache no direito de requerer ou se apropriar da glória que é única e suficiente para controlar a nossa história. Existe uma providência para a história começar, para ela ser mantida e para ela chegar lá no final, lá na continuidade, ela tem uma providência. E quem é o provedor? Esses poderosos que nós falamos aqui atrás, eu com a minha capacidade, com a minha inteligência, com a minha eloquência, com a minha, sei lá, estou falando nós, não estou me julgando que eu sou que eu tenho essas qualidades, eu estou falando da pessoa que tem essa qualidade, essa pessoa que vai ser que merece a glória. Ora, quem salvou a si próprio? Alguém já ouviu falar? Sim. Ninguém salvou a si próprio. Quem salvou a si próprio? Então, como é que a pessoa vai se glorificar ou glorificar algo ou alguém? Um pedaço de barro, um pedaço de coluna, um pedaço de viga, um pedaço de parede pintada. Vamos glorificar isso e vamos esquecer, vamos perder totalmente o relacionamento e vamos perder o sentido da nossa história. Simplesmente vamos perder o sentido da nossa história. Por quê? Ele é bem claro, ele não divide a glória dele com ninguém. Aqui nós vimos no capítulo de Filipenses que ele fez tudo, nós vamos nos ajoelhar e glorificar a ele, e mesmo assim ele, que é para a honra, não é dele, é da glória de Deus Pai. Então, quem somos nós? Necessitados dessa misericórdia, dessa graça, desse amor. Se não for através disso, não vai ser a nossa glória, vai nos salvar, mas não vai ser mesmo. Então, só existe um que é digno. Esse que nós vamos nos ajoelhar. Esse que nós nos ajoelhamos. Aleluia. Esse que nós nos ajoelhamos. Esse que toda língua o confessará. Esse que todo povo, nação e tribo confessará como Senhor e digno de toda honra, digno de toda glória. Em terceiro lugar, e para finalizar, nós, dando uma recapitulada, nós falamos de quem tem o controle da história. Tratamos também de quem é digno para revelar essa história. E agora nós vamos tratar, para finalizar, quem tem o poder para que seja continuada essa história. Aleluia. Ela surgiu, ela foi revelada como que tem que ser, e agora ela precisa continuar. Porque a promessa dele é vida eterna. Então ela precisa continuar. No versículo 4, nós lemos que e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém foi digno de abrir o livro. Isso foi depois de toda a pesquisa, de toda a certificação que eles tiveram lá. Ninguém, nem digno nem de abrir, muito menos de olhar para o livro. Note que João, diante das circunstâncias, está em uma situação já de desespero. Ali ele viu que a história já não fazia sentido de alguma forma. Poxa, parou? E agora? Acabou, quem vai abrir? Se eu não sou capaz, se ninguém aqui é capaz, se ninguém na terra é digno, e se ninguém debaixo da terra tem essa dignidade, o que vai ser feito agora, irmão João?
E agora? Uma situação, no mínimo, desesperadora. Imagina nós, numa situação de confronto, em que a gente perde a referência do Espírito Santo, em que a gente perde a referência do nosso Salvador. A gente entra em uma situação de desespero, mas a gente sabe a quem nós servimos, a gente sabe quem está no controle, a gente sabe quem pode reverter aquela situação, não nós. Aí é diferente a história passa a ser continuada. Aleluia. A história passa a fazer sentido e ela passa a ser continuada. Essa angústia, e nessa angústia, pois estava diante do livro e do mistério, para dar continuidade, e se depara com toda aquela cena, todo aquele aparato no céu. Maravilha, coisa linda. Quem não sonha ter essa visão? O crente que não sonha ter essa visão não é crente. Quem não sonha ter esse momento de glória? E ele está ali diante do livro do mistério, o mistério da continuidade. E todos que estão ali não são dignos de abrir. E lá tem os representantes da igreja, como diz a palavra, e me ensinou a palavra, que são os 24 anciãos, que é o representante de toda a igreja de Cristo na terra, né, meu Fernando? Então todos aqueles que ali estão também representando a igreja, os 24 anciãos, não têm a dignidade para isso, que representavam, e todos os seres viventes, mas nenhum estando ali junto do trono da glória, próximo do trono da glória, tinham autoridade, dignidade de abrir o livro e sequer de olhar para ele. E por isso, o texto diz que ele chorava muito, porque ele olhou diante daquela situação, irmão Clécio, e ele viu ali que, e agora? Se eu não sou, você não é, eles não são, olha para baixo não tem ninguém, debaixo da terra também não tem ninguém, e agora o que vai ser feito? Ele entra numa situação de desespero. O que vai fazer? Vai voltar para trás? Ele vai morrer ali? Então é uma situação de desespero, situação angustiante, perdão. Uma situação que a gente se encontra em algum momento da nossa vida, né? E quantas vezes a gente se depara nesse momento de angústia, problemas, diante de problemas, e esquecemos quem está no controle da história. Nós sabemos quem está no controle da história, mas toda vez que nós podemos clamar e proclamar isso, a gente invoca o nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Então, conforme um aprendizado, olha para o teu irmão do lado e pergunta para ele: quem está no controle dessa história? É Jesus Cristo? Então fique tranquilo, meu irmão, porque essa história não tem fim, ela só está começando. É nisso que nós cremos e é assim que nós seguimos. No versículo 5, nós podemos ler: então um dos anciãos disse: não chore, aleluia, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar as 7 selos e quebrar e abrir o livro. Oh glória! Esse é o momento da glória. Agora eu vou perguntar para os irmãos que estão aqui na nave: faz sentido a sua história? Aleluia! Faz sentido aqui você entregou a sua história? Foi para esse Jesus que nós estamos falando? Não nos repreendemos, porque Ele nos repreende, porque Ele sabe a nossa necessidade. Esse momento de desespero que João viveu, ele só não perdeu uma coisa: a fé. Por mais angustiante que ele estava ali nesse evento, nessa dúvida, quem ia abrir o céu, ele não perdeu a fé. E aí, ele não perdeu a fé, e o agir de Deus, o mover de Deus, e o sentido da história, de quem tem o controle, um dos anciãos, repararam que foi um dos anciãos? Ele vem e fala para João: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir e para quebrar. Oh irmãos, a história sua faz sentido.
não entregamos a nossa história para um carro importado, para um bem que a gente ganha e perde e recupera e perde e recupera e perde, porque isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Mas a raiz de Davi, esse leão de Judá vai. E como ele está nesse momento, nesse cenário lá? Vamos ver. Olhem que coisa linda. O apóstolo teve uma visão, foi arrebatado em espírito, se achou perdido e sem sentido o que estava vivendo. Ele achou num pequeno momento, mas ele não perdeu a confiança. E essa é a virtude do cristão: não perder a confiança, não perder a fé. E esse ancião veio dar a resposta. Oh glória! Oh meu Deus, obrigado Jesus. Essa é a virtude do cristão, a fé. A fé é a certeza de que as coisas que o Senhor diz vão acontecer. Eu creio. E aparece um ancião para acalmá-lo. Acalma o teu coração, João. Nós também sabemos aqui que nós aqui também não somos dignos. Não se desespere que você não está sozinho nesse. Tem quem, mas tem quem? Tem o digno para acalmar e dizer as coisas que são tão poderosas. Assim, ó. Eu como crente, quando ouço leão da tribo de Judá, quem não treme a carne? Ah, eu tremo, velho. Primeiro por referência, porque ele é um leão. E o leão, ele é o rei dos animais. E ele está num trono em forma de cordeiro. Em forma de cordeiro. E ele está ali aparentando um cordeiro morto. Como que um leão e um cordeiro faz sentido a mesma figura? Como que duas figuras falam de uma? A fé, a confiança de que ele é o cordeiro que venceu a morte. E ele inaugurou a imortalidade. Quando ele inaugura a imortalidade, ele dá a oportunidade para mim e para você saber que a história não tem um fim só. Ela tem uma continuidade na glória dele. E ainda ele diz, vou voltar para a glória de quem? De Deus Pai. Tem sentido a nossa história. A nossa história não está à deriva. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, ele está cuidando de nós. Mesmo que João veja ali ele naquela situação de cordeiro morto, ele está no trono, nessa situação, porque ele se fez de cordeiro para nos salvar do pecado e nos dar essa oportunidade de crer nele e viver a eternidade. Aleluia. E ele está na figura do leão como nosso protetor. O rei da tribo, o rei, o protetor mais forte, que nos protege, que nos conduz, que nos dá coragem, que nos guia e que não nos deixa nos sentirmos fracos, mas que Ele nos dá a sua força para que a gente vença para Ele, vença por Ele. Mas é impossível vencer sem Ele. Vença com Ele, meus irmãos, porque Ele tem essa condição. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi é essa que aparece, digno de abrir o selo, digno de dar continuidade, porque Ele é o verbo que se fez carne. Ele estava lá quando Deus estava falando, aquela voz, haja, 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 era Ele. Ele fez, diante de tudo que Ele planejou e o ser humano tentou estragar, Ele ainda veio em carne para dar oportunidade para nós viver pela sua glória. Aleluia. Então, nós somos frágeis, nós somos corruptíveis, nós somos, em algum momento, alguma coisa nos seduz, mas que não seduza e nem corrompa a sua fé, a minha fé, de que esse leão da tribo de Judá, de que essa raiz de Davi é a raiz em que nós, sim, nós estamos vivos e nós estamos seguindo.
Irmãos, para concluir, essa palavra de reflexão, essa exposição de uma reflexão, eu trago para os irmãos que um homem, ele pode até achar muito mais poderoso que outro. E ele é. Muitos homens são mais poderosos que outros. Homem mais poderoso que homem? Pode. Porque nós estamos aqui, e aqui é um mundo de competição. É um mundo que a gente, nós, para termos às vezes o que nós desejamos, no momento da visão terrena, na escuridão a gente passa por cima, a gente é o melhor competidor, a gente é fera, ok? Ele pode até ser assim, porque pode ser aqui, ele pode ser agora, ele pode ser rico, ele pode ser dono de tudo. Eu posso ter todos os bens materiais que eu desejar, eu posso ter tudo que eu desejar materialmente, mas eu não sou dono de mim mesmo. Ele pode ter tudo isso, mas não é dono de si próprio. E como que a gente faz? Como é que a gente entende isso? Quando a gente tem um encontro. A gente só sabe disso quando tem um encontro. Esse encontro tira as escamas dos nossos olhos. Não tem o poder do amanhã. E não tem o controle. O homem não tem o poder do amanhã e não tem o controle da sua própria história. A nossa história está no livro de quem somente o Cordeiro de Deus tem a dignidade de revelar e continuar, ou o fim de cada um da nossa história. Se não escreveu ainda o seu nome no livro da vida, não perca tempo, irmãos. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Entregue a sua história nas mãos do Cordeiro, aquele que está no trono, que venceu a morte, inaugurou a imortalidade, para que a minha e a sua história faça sentido. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você, ele fez isso por toda a humanidade. Então entregue a sua vida para esse Deus, para que Ele te conduza para onde Ele quer que você esteja, na vida eterna. Só Ele tem o poder para isso, nenhum outro tem poder, só Ele tem poder para isso. Nós não controlamos a nossa história, mas Ele tem o poder de controlar a nossa história. Desde quando antes a gente veio, até aqui onde a gente está e para onde a gente deseja ir. Esse é o caminho que eu quero para mim, esse é o caminho que eu desejo para os irmãos. A vida eterna, junto do Deus Pai, junto do Filho, para a glória do Deus Pai. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?